meus irmãos, hoje nós estamos assim, chegando no quarto sermão da série que nós estamos trazendo para a igreja. Hoje nós estamos falando sobre Jesus Cristo, o Redentor. Onde nesse quarto nós estaremos falando sobre a pessoa de Jesus Cristo. Estaremos abordando sobre a pessoa de Jesus Cristo, entendendo a pessoa de Jesus Cristo. Onde a pessoa de Jesus Cristo, ele é uma pessoa com duas naturezas. E quando nós olhamos para Cristo, entendendo ser ele uma pessoa com duas naturezas essas que não se misturam, mas caminham juntas. Duas naturezas que não se misturam, mas caminham juntas, e não caminham juntas somente por 33 anos, mas duas naturezas que caminham juntas por toda a eternidade. E quando nós olhamos para isso, e olhamos para a pessoa de Cristo, e quando nós olhamos para a Trindade, nós vamos ver que a Trindade é o inverso da característica da pessoa de Cristo. Se Jesus é uma pessoa com duas naturezas, nós vamos ver que a Trindade são três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, com uma única natureza. E aí entra toda a complexidade de entender isso, de compreender isso, mas que é algo lindo, fantástico e que nós precisamos aprender. Eu vi hoje, nós cantamos a última canção, e se eu não me engano, uma parte do coro dizia: eu quero conhecer Jesus. Esse é um detalhe muito grande e importante, queridos, porque nós precisamos conhecer Jesus. E esse quarto sermão dessa série, ele vai assim se desenvolver em outros 6 sermões subtópicos dele, onde hoje nós estaremos falando que Jesus, ele é a verdade. Nos sermões seguintes, nós estaremos desenvolvendo exatamente os elementos da natureza humana do Redentor. Logo depois, a natureza divina e humana do Redentor. A seguir, estaremos falando sobre as evidências sobre a natureza divina do Redentor. E depois iremos falar sobre um assunto muito interessante, que é a unio personalis, que é justamente a união da natureza divina com a natureza humana do Redentor, e por fim iremos concluir sobre os efeitos da união personalis na vida dos cristãos. Então esses são os 5 tópicos a seguir que nós iremos desenvolver em 5 domingos. Essa é a nossa proposta, para podermos trazer para a igreja conhecimentos sobre Jesus, sobre o Redentor. Queridos, e todos esses pontos, é interessante que nós estamos fazendo essa abordagem com o efeito de trazer para a igreja conhecimento sobre a pessoa de Cristo, pois nós precisamos conhecer a Cristo, precisamos entender a Cristo. Vocês querem ver só uma questão? Isso é um problema tremendo na vida da igreja. Romanos 10, 14, traz uma lição fantástica, muito embora está se falando de um desafio, mas esse é um desafio que é um problema na vida da igreja e na vida de muitos, porque não conseguem cumprir o que está escrito ali, simplesmente porque não conhecem a Jesus. Infelizmente, existem muitos que olham para o texto e dizem assim: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E aí nós trazemos a memória e trazemos o entendimento, o simplório entendimento. As pessoas não ouvirão e não invocarão, porque não tem ninguém indo lá pregar. Esse é o entendimento simplório que nós temos do texto. Mas se nós formos buscar e entender um pouquinho mais, o grande problema é que, às vezes, a igreja, ela está presente onde esses que não conhecem estão. A igreja está presente onde esses que não invocam estão. E a igreja não anuncia porque não conhece.
E se não conhece, queridos, não tem como invocar quem você não conhece. Se você não conhece a Jesus, e se você falar, Jesus, vem até mim, não tem como invocar aquilo que não se conhece. E esse é um problema na vida da igreja. Não tem como crer em algo que você não ouviu. Não tem como ouvir em algo que você não sabe nem mesmo falar. Tem muitos que acham que para conhecer Jesus basta simplesmente viver uma vida religiosa. Vida religiosa não ensina quem é Jesus. Tem alguns que acham que simplesmente vir num culto de domingo à noite é o suficiente para conhecer Jesus. Estar no culto de domingo à noite não é suficiente para conhecer Jesus. Tem alguns que acreditam e entendem que ser frequentador assíduo da escola dominical é suficiente para resolver esse problema. Mas isso, por si só, não é suficiente. É preciso caminharmos mais, é preciso desenvolvermos mais, é preciso avançarmos mais para podermos entender a pessoa de Cristo Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Evangelho de João, e é interessante que eu vou trazer aqui uma abordagem de William Hendricks, que ele faz uma abordagem sobre o Evangelho de João, que eu achei interessante, e ele trata isso como características desse Evangelho. E ele diz exatamente o seguinte, que o Evangelho de João descreve, com algumas exceções, e poucas exceções, a obra de Cristo na Judéia. E assim ele vem trazendo e apresentando um quadro cronológico breve das jornadas terrestres do nosso Senhor, desde a manjedoura até o Monte das Oliveiras. E é interessante que nesse período ele tem a ousadia de colocar inclusive datas. E eu achei isso muito interessante. Eu queria compartilhar isso com os irmãos. E ele vai dizer o seguinte, que de dezembro, no ano 5º antes de Cristo, até dezembro, no ano 26 depois de Cristo, não se encontrava no quarto evangelho nada relacionado à preparação. E isso só vai ser inserido após, e não vai ser inserido lá no final, mas vai ser inserido no prólogo de João, lá no capítulo 1, de 1 a 18, que justamente vai tratar esse ensino sobre a pessoa de Jesus Cristo, onde vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, João aqui está tratando exatamente a seguinte verdade, que sem a pessoa de Cristo Jesus seria impossível se fazer aquilo que se fez. João está tratando essa importância. E William Hendricks traz isso como uma característica do livro de João, do quarto evangelho. E ele vai dizer mais o seguinte, que de 26 de dezembro até abril de 27, vem a inauguração desse texto. E a partir do verso 19 do capítulo 1, que diz exatamente assim, este foi o testemunho de João, quando aos judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou. E olha o que João diz, eu não sou o Cristo. E olha que coisa interessante, porque João ele está aqui se preocupando em dizer, se por acaso vocês vêm até a mim procurar conhecer o Cristo,
e tentar entender, eu quero dizer de antemão a vocês que eu não sou o Cristo. João, ele compreende quem ele é, João entende quem ele é, João se conhece, e João tem pleno conhecimento de que ele não é o Cristo. João tem o pleno conhecimento de que ele é sim o Atalaia, aquele que foi enviado para preparar o caminho daquele que o Pai enviou, que é Cristo Jesus, e que ele diz que não é ele. Em terceiro lugar, esse autor ele vai dizer que de abril a 27 de dezembro, inicia-se o ministério de Jesus na Judéia. E ele vai trabalhar isso a partir do verso 13 do capítulo 2, que diz assim: estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E isso vai até o verso 42 do capítulo 4, onde Jesus está iniciando o seu ministério, onde Jesus está caminhando com o seu ministério. E um pouquinho antes, alguns versículos atrás, nós vemos exatamente o texto das bodas de Caná, onde acontece o primeiro milagre, onde Jesus transforma a água em vinho para dizer àqueles homens, para dizer a eles o seguinte, que, olha, quando vocês pensarem que tudo está acabado, eu estou aqui para restaurar aquilo que vocês acham que acabou, porque em mim as coisas não cessam, em mim as coisas não acabam, porque uma festa, quando o vinho acabava, era sinal de tristeza, e Jesus transforma a água em vinho. E o que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte: em mim, a felicidade de vós, ela não será encerrada. E ainda com um detalhe: em mim, essa felicidade, ela será melhor do que todas as outras. Pois ali, naquele milagre, Jesus transforma a água em vinho quando o vinho acaba. E aquele vinho que é servido é melhor do que o primeiro que fora servido. Por quê? Em todas as festas, serviam os melhores vinhos no início e os piores no final. E o Jesus e o vinho que aqui e a água que aqui é transformada em vinho, ela é melhor do que aquele primeiro vinho que iniciou a festa. Em mim, a felicidade não acaba, e a felicidade em mim é melhor do que qualquer outra que o mundo possa te oferecer. Eu quero conhecer Jesus. Me conhecereis a verdade vos libertará. E aí nós vamos ver um ministério de retiro de Jesus, que Hendricks vai dizer que ele inicia-se de abril a 29 de dezembro, onde João, ele não tem nada em relação ao primeiro, onde João ele não tem assim uma relação direta. E ele também vai dizer, William vai dizer que o ministério de Jesus na região da Pérea, ele inicia-se de 29 de dezembro até 30 de abril. Isso está lá no capítulo 10, verso 40. E de abril a maio, a 30 de maio, provavelmente tenha ocorrido a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo. Esse é o quadro que o William Hendricks trata sobre, o esboço que ele trata sobre o Evangelho de João. O Evangelho de João, querido, fala muito pouco sobre o ministério do Galileu e quase nada sobre o ministério do retiro. Por outro lado, palavras do teólogo William Hendricks. Por outro lado, certos acontecimentos e discursos nos ministérios inicial e posterior da Judéia recebe uma grande atenção. Na verdade, João não devota espaço à obra do Cristo da Judéia, do que lhe está acima para aparecer, pois a cena do milagre relatada no capítulo 5 acontece na Judéia. João, ele está preocupado em abordar a pessoa de Cristo.
João está preocupado em apresentar a Cristo. João está preocupado em afirmar: eu não sou. Mas olha só o que ele diz no verso 15 do capítulo 1. Olha que coisa linda que ele diz no verso 15 do capítulo 1. João, vamos ler todos juntos? João, dele o texto está falando de Jesus. Olha que coisa linda e fantástica. Porque ele existia antes de mim. Lá em Filipenses capítulo 2, nós lemos e aplicamos aqui recentemente que ele esvaziou-se e não usou com usurpação o ser igual a Deus. E ele não usa com usurpação o ser igual a Deus, porque ele é o próprio Deus. E se ele é o próprio Deus, é por essa razão que João diz que ele existia antes de mim. É por essa razão que João diz que nada veio a existir sem a presença dele. Era necessário ele, porque ele existe desde o início. E o verso 18 do mesmo capítulo diz: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Jesus, o Filho de Deus, o Deus homem. Jesus, o próprio Deus. Eu quero conhecer Jesus. E é interessante, o Evangelho de João é fantástico. É tremendo. E não somente traz isso, e esse ensino, mas o Evangelho de João, ele faz uma relação com o livro de Apocalipse fantástica. Tanto João quanto o Apocalipse fala sobre a pessoa do Verbo. Tanto João quanto o Apocalipse fala sobre, dizendo que Jesus é a luz. Tanto João quanto o Apocalipse trata ele como cordeiro. Tanto João como o Apocalipse trata ele como noivo. Tanto João quanto o Apocalipse trata Jesus como o Cristo, o que nos redime com seu sangue. Mas esse é um outro assunto também, que nós não iremos abordar hoje, pois essa será uma outra série sobre a pessoa de Jesus. E nessa noite, queridos, a minha preocupação é falar com vocês sobre Jesus, apresentando Jesus a vocês, porque Ele é a verdade. Sabe por quê? Porque eu vejo que há uma grande necessidade na vida da igreja, no meio da igreja, de se falar sobre a pessoa de Jesus. Falta hoje à igreja conhecimento sobre o Cristo. E a grande prova disso, sabe onde está? Nas nossas orações. Existem pessoas que oram e não terminam as suas orações em nome de Jesus. E isso traduz um entendimento muito claro. É porque não entendeu e não aprendeu ainda que Jesus é o nosso representante diante de Deus. As nossas orações, elas revelam falta de conhecimento sobre Jesus. Algo que revela conhecimento sobre Jesus são alguns ensinos ministrados sobre Ele. Ensinos esses que são apresentados e se falam daquele Jesus que curava, aquele Jesus que multiplicava o pão, aquele Jesus, se falam dessas coisas e tratam Jesus como aquele que pode tratar o problema da humanidade dentro de um ponto de vista humanístico. E pouco se ensina sobre Jesus, o Cristo, o Redentor. Pouco se fala. Uma outra coisa interessante, e o porquê que nós precisamos conhecer a Jesus?
E a prova dessa questão dos ensinos, vou dar uma breve palhinha. No credo apostólico, tá? No nosso credo. E é uma discussão que gastamos, onde o credo diz que ele foi ao Hades. E alguns ficam discutindo, não, realmente, Jesus foi ao Hades e pregou. Pois usam o texto lá de Hebreus, que ele foi e pregou os espíritos em prisão, mas é uma confusão muito grande, pois esse texto, os espíritos em prisão, está se referindo a Noé. E a questão de Hades, onde diz que ele desceu o Hades, é uma expressão que, na verdade, está tratando sobre o século IV, onde um presbítero olha para o texto, vê essa frase, acha ela interessante, faz a inserção no credo apostólico, e isso fica se repetindo, e chega até os dias de hoje, e entra-se aí uma grande discussão sobre o assunto. Ensino errado. Ensino errado. Pois se eu digo que Jesus foi ao Hades pregar lá os espíritos, é a mesma coisa que eu falar depois da morte tem uma segunda chance, porque Jesus vai lá e prega. E a palavra de Deus não fala isso. Eu quero conhecer Jesus. Precisamos conhecer Jesus. Precisamos entender Jesus, meus irmãos. E o que é interessante é que é preciso conhecer a Cristo, pois todo o paralelo que podemos fazer nas Escrituras, todos os paralelos que podemos fazer com as Escrituras, eles não estão relacionados diretamente a nós. Eles estão relacionados diretamente a Cristo. E aí, tal relação faz uma aplicação a nós. Tal relação é aplicada em nossa vida. Precisamos conhecer Jesus. As Escrituras revelam a Deus. As Escrituras mostram a Deus. As Escrituras estão diante de nós. E nós precisamos conhecê-la, entendê-la, estudá-la, pois é ela que revela a Deus. E é por isso que ela é tão preciosa para nós. Pois ao revelar a Deus, ela revela quem nós somos. Quando as Escrituras revelam quem é Deus, ela revela quem nós somos. Porque as Escrituras revelam que Deus, Ele é santo, santo, santo. E se Deus é santo, ela revela que eu sou pecador, pecador, pecador. As Escrituras revelam que Deus, Ele é redentor, redentor. E se Ele é redentor, eu sou aquele que careço da redenção. As Escrituras revelam a Deus, revela quem nós somos e revela que nós temos e somos dependentes totalmente de Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Uma vez, queridos, que a ira de Deus, ela só pode ser aplacada sobre a vida do homem que é pecador, por meio do sacrifício vicário de Cristo Jesus. Não existe outro meio. Durante a noite de hoje, nós lemos quase que todo o capítulo 8 de João. E eu coloquei o capítulo 8 de João de maneira proposital, pois a mensagem, ela não é um momento isolado do culto. Ela faz parte de todo o contexto. É preciso estarmos atentos aos textos que estão sendo lidos, porque esses textos estão apontando para a mensagem que será anunciada. Mensagem essa que não é do pregador, mensagem essa que é da exposição das Escrituras Sagradas.
E é interessante que o texto que nós lemos, nós vimos exatamente o relato de uma mulher que foi pega em adultério. E ao ser pega em adultério, aqueles homens que a encontraram em tal situação, a conduziram até a presença de Jesus, a fim de confundi-lo, onde ele, pensando eles que poderiam confundi-lo e levá-lo a negar a lei mosaica, o que seria suficiente para condená-lo. Aqueles homens, eles não faziam nada simplesmente por fazer, eles faziam tudo pensado. E é interessante que Jesus, ele usa uma expressão linda, grandiosa e profunda. E ele diz, no verso 7, capítulo 8, verso 7, a parte B: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Essa colocação faz com que aqueles homens olhem para dentro de si e vejam a verdade que existia em seu coração. E quando nós olhamos para dentro de nós e vemos a verdade que está dentro do nosso coração, querido, é impossível negar essa verdade. Quando nós olhamos para dentro de nós e vemos o potencial que nós temos para pecar, existe uma frase que eu uso bastante, e que eu gosto muito dessa frase. E a frase é a seguinte: a única diferença entre eu e Fernandinho Beiramar chama-se Jesus Cristo. Eu sou idêntico. Eu sou e tenho o mesmo potencial de fazer tudo o que Fernandinho Beiramar faz. A única diferença chama-se Jesus Cristo. E quando eles olham para essa frase, olham para dentro de si, a atitude deles não foi outra a não ser ir deixando as pedras no chão. E o verso 10 diz assim: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Olha que coisa interessante. Jesus era o único ali que poderia pegar a pedra e atirar naquela mulher, mas Jesus, ele não faz isso. Ele diz: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Vai em paz. E é interessante que aqui Jesus, ele revela a verdade com relação à sua missão. Verdade essa que está lá no capítulo 3, versos 17 e 18. Capítulo 3, 17 e 18, que diz: porquanto, vamos ler todos juntos, Deus... 18. Ele não veio para julgar, ele veio para salvar. O momento em que Jesus esteve aqui, o momento em que nós vivemos hoje, não é um momento em que Jesus está como juiz, ele está como Salvador. No dia de hoje, é um momento em que nós olhamos para Jesus e Jesus é o Salvador. O juiz, ele será no grande dia, no grande juízo final, mas hoje ele é Salvador. Essa é a missão do Filho, essa é a missão de Jesus. A verdade sobre Jesus nesse momento
é que Ele é a salvação do homem perdido, é que Ele é o caminho, o único caminho, caminho de salvação e de vida eterna. Eu quero conhecer Jesus. Mas é interessante que se Jesus ele se apresenta como Salvador, no verso 12 ele vai trazer e vai se apresentar agora de uma outra forma, porque ele vai dizer, de novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. E é interessante essa afirmação, eu sou, pois ela aparece diversas vezes no livro e no texto de João. Aqui nós vamos ver, querido, que Jesus ele está afirmando que o homem, ele se encontra em trevas, e em trevas profundas. E Jesus está dizendo que ele, e somente ele, é a luz do mundo. E todo aquele que seguirá ele, não andará nas trevas, pelo contrário, terá luz para a vida, e vida eterna. Diante disso, os fariseus, eles reclinavam dizendo que ele dava testemunho de si mesmo. Diante dessa fala, os fariseus querem condenar a Jesus. Mas Jesus se revela dizendo, pois testifico de mim mesmo, porque o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Conforme o texto de João diz, no seu prólogo, ele estava no princípio com Deus. O verso 1 diz que o verbo era Deus. Eu sei de onde vim, eu sei quem eu sou, e é por isso que eu testifico de mim mesmo. É isso que Jesus está falando. E é interessante que ele vai acrescentar algo no verso de 16, dizendo que o julgamento que ele faz esse julgamento em conjunto com aquele que o enviou, trazendo à luz a afirmação que podemos encontrar no capítulo 10, verso 30. E olha o que diz o verso 30 do capítulo 10. Eu e o Pai somos um. O que nos retrata o ensino da Trindade. Onde Jesus aqui, ele está dizendo, eu e o Pai temos a mesma essência. E por isso somos um. Na perícope anterior, a verdade é que ele é a salvação do mundo. Nesse momento, ele está dizendo que ele é a luz do mundo para a salvação do homem perdido. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E agora no verso 32, Jesus revela o que é a verdade. Jesus revela ser a verdade. E é interessante que nesse momento, Jesus ele vai começar a defender a sua missão, a sua autoridade. E a partir do verso 21, ele começa a fazer a afirmação, eu sou. Afirmação essa que iniciou em capítulos anteriores. E afirmação essa que vai acontecer diversas vezes no Evangelho de João, pois ela tem a preocupação de revelar que Jesus é o próprio Deus. Lembram daquela passagem? Moisés vai lá, fala com Faraó e manda ele libertar o meu povo. E aí Moisés pergunta, mas quem eu digo que enviou? Diga que eu sou, te enviou. Olha o correlato. Eu sou. Ele é. Conhecimento genuíno, queridos,
que o homem pode ter da verdade nasce da revelação e da experiência. Isso é um fato. Quando nós vemos os pesquisadores, nós vamos ver que os pesquisadores, eles vão lá, pesquisam, estudam, fazem toda a sua pesquisa baseada em fatos, usando experiências, para poderem concluir aquilo que estão estudando, para chegarem a uma verdade, para poderem fazer a afirmação de algo. E na vida cristã isso é parecido, porque a experiência e a revelação, elas precisam estar juntas. Mas é importante entendermos uma coisa, é que a vida cristã, ela não vive de experiência somente. Existem aqueles que dizem, eu conheço a Jesus pelas experiências. Eu conheço a Jesus por tais experiências que eu tive. Querido, eu lamento te dizer, Jesus não é um experimento para que seja feito por você. As suas experiências com Ele revelam quem Ele é, mas a revelação que é de fato que eu e você precisamos ter dele, tais revelações estão nas Escrituras. As experiências vão trazer a prática daquilo que as Escrituras nos ensinam. Experiência só é muito ralo. E é interessante isso. Olha o que diz o verso 16 do capítulo 7. Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo, quem fala só de experiências, está procurando a sua própria glória. E nós sabemos que a glória não é minha e nem é sua, a glória é de Deus. E é por isso que nós não falamos de nossas experiências, nós falamos daquilo que as Escrituras revelam de Deus. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Para conhecermos a Cristo, queridos, precisamos conhecer o Cristo revelado nas Escrituras. E é interessante que isso fica muito claro no interrogatório de Pilatos com Jesus, onde ali Jesus está conversando com ele, e Pilatos pergunta: que é a verdade? E essa é uma frase interessante que os filósofos vão trabalhar ela, irão desenvolvê-la com vários conteúdos. Mas na verdade, o que Jesus está querendo dizer aqui é aquilo que está aqui no verso 37 do capítulo 8, que diz assim: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. E o que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte, é que a palavra dele não está naqueles que não são suas ovelhas. Verso 27 do capítulo 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quem não ouve a voz de Cristo não escuta a Cristo. Quem não escuta a Cristo não é ovelha de Cristo. Quem não é ovelha de Cristo é porque não entende que Cristo é a verdade. E quem não entende que Jesus é a verdade não é filho de Deus. Jesus, a verdade.
a verdade para a salvação do homem perdido. Queridos, ao termos esse conhecimento, e essa conclusão, passamos então a trilhar e a andar sobre um conhecimento sobrenatural sobre a pessoa de Cristo. Uma vez que para conhecer a Deus é primordial o conhecimento do Filho. Quem não conhece o Filho, não conhece o Pai. Quem não vê o Filho, não vê o Pai. Quem não ouve a voz do Filho, não ouve a voz de Deus. Quem não ouve a voz do Filho, não ouve a voz do Espírito. Eu falo isso, pois só tem como conhecer Jesus, meus irmãos, quem recebe dele a salvação. Só tem como conhecer a Jesus quem se derrama na presença dele. Só tem como conhecer a Jesus quem diz para ele: Senhor, revela-se a mim, eu quero te conhecer. A verdade sobre Jesus é que ele é a salvação do homem perdido. A verdade sobre Jesus é que ele é a luz para a salvação do homem perdido. A verdade sobre Jesus é que ele é a verdade para a salvação do homem perdido, porque Jesus é a verdade. E assim conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, o Redentor.